Flamengo já tá humilhando o Vasco antes mesmo da bola rolar e eu vou explicar por quê já já. Flamengo que pode ter mudança no time titular pro jogo de hoje, muita gente voltando aí de lesão. O time deve ser modificado e a gente vai passar a escalação provável já já também. Tem também Felipe Luiz tentando neutralizar a principal, mas é a única arma que o Vasco tem. Conversou com jogadores e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem a nova política do Flamengo anti-calote, que o Flamengo já divulgou, que se estende pro mundo todo. Nova política no clube, a gente vai dar todos os detalhes já já. Tem também data, local e horário da estreia do Flamengo no Brasileirão definidos. A gente vai também trazer aqui todos esses detalhes do primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão. Tem destino de Lohan podendo ser definido nas próximas semanas e é um time do Brasil. Tem também aqui uma atitude muito legal do Neto, que a gente normalmente dá umas marretadas aqui, mas ele teve uma atitude muito boa, a gente vai trazer aqui no canal também. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre todos os assuntos do Mengão, do Flamengo. Antes de mais nada eu peço a você para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para dar o like aqui no vídeo também, que isso tudo é de graça e me ajuda a divulgar mais o canal, a fazer o vídeo chegar cada vez para mais gente. Então eu peço esse apoio de vocês, peço essa moral, beleza? Não esquece também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Compartilha o vídeo também e comenta aqui tudo que você achar sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje. E eu não poderia começar de outra forma a não ser falando de Flamengo e Vasco, fazendo o jogo da volta da semifinal do Carioca hoje às 15h06 no Maracanã. E que pode ter muita mudança aí no time. Tem Ayrton Lucas com boas chances de ser titular, Danilo e De La Cruz também, Danilo até com mais chances e o De La Cruz podendo entrar no meio aí com o Gerson sendo adiantado para jogar mais lá na frente. Então tem essas três principais mudanças que podem acontecer, duas delas mais prováveis, entrada de Danilo e de Ayrton Lucas, que o Varela vinha jogando improvisado, vinha jogando até bem, mas o Varela não é lateral esquerdo, então o Ayrton Lucas pode entrar lá e pode ser inclusive uma ameaça maior lá para a defesa do Vasco. E inclusive tem a ver aí com essa questão que eu tô falando do Felipe Luiz tentando neutralizar a principal e única arma do Vasco. E a gente vai falar sobre isso já já. Além disso, se o De La Cruz for titular, o Gerson com certeza vai sair da volância e ser deslocado para a ponta. Por quê? O De La Cruz entrando, ele não entra no lugar do Gerson, ele entra no lugar de um dos pontas. Provavelmente até, para minha tristeza, no lugar de Luiz Araújo, porque Luiz Araújo tem jogado muita bola. Eu até, se tivesse que escolher entre Luiz Araújo e Plata, tiraria o Plata e colocaria o De La Cruz no meio com o Gerson adiantado. Mas hoje eu acho que eu deixaria o De La Cruz no banco e manteria o meio-campo com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Acho que é a escalação ideal hoje para o Flamengo. Mas eu quero ouvir de vocês aí o que vocês acham sobre tudo isso. Além disso, tem Cebolinha, Michael, Pedro e Vinha ainda recuperando de lesão. Cebolinha e Michael já em fase final de recuperação. Pedro, fase intermediária para a final, mais perto de voltar. Expectativa de retorno já no próximo mês. E o Vinha com expectativa aí de 2 a 3 meses para retorno, mas o que é muito melhor do que o que era esperado. Como eu trouxe para vocês ontem, o Vinha tem muito boas chances de ser
já relacionado para jogar o Mundial, coisa que não era em nenhum momento nem cogitada. A recuperação dele está muito mais adiantada do que se esperava, já está correndo no campo, já voltou a treinar junto com os outros jogadores, pelo menos ali no mesmo ambiente, não o mesmo treino, mas ali no mesmo ambiente. Então, escalação provável do Flamengo para hoje na partida de volta da semifinal do Carioca, Flamengo e Vasco: Rossi no gol, Léo Ortiz e Danilo na zaga, podendo até ser o Léo Pereira ainda, mas a probabilidade é que Danilo entre na zaga, com o Léo Pereira ficando no banco. O Wesley na lateral direita, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar e Gerson no meio campo, ali na volância, e a Arrascaeta fazendo a armação. E aí no ataque tem aquela possível variação que pode acontecer. A princípio, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, podendo ter a entrada de De La Cruz no lugar de Luiz Araújo. E aí, caso isso aconteça, Gerson deslocado mais para frente, só que o Gerson, como tem esse poder de marcação um pouquinho maior do que os pontas, então o Gerson faria aquele ponta direita que fecha mais para o meio, ajuda um pouquinho mais na marcação, e pode ser essa a cabeça do Felipe Luiz, consolidar, fortalecer um pouquinho mais o meio-campo. Mas tudo isso é o que vem sendo suposto aí pelos jornalistas, pelo que foi visto no treino, porque o Felipe Luiz não abre com muitos detalhes o que vai fazer, só na hora da escalação pré-jogo mesmo. Então, essas são as possibilidades pro Flamengo nesse jogo da volta aí da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate no placar agregado, porque conquistou isso se classificando em primeiro, ganhando a Taça Guanabara. Então ele tem essa vantagem aí de, na soma dos dois jogos, ter o empate como um resultado favorável a ele e se classificando. Quem apita o jogo é Wagner do Nascimento Magalhães, que é o mais experiente da FERJ atualmente, que é árbitro FIFA também. Tem outros bons árbitros, né, menos piores, que é Bruno Arleu Araújo. Tem também um outro lá, o Fortinho também, que é bom árbitro, mas o Wagner Nascimento Magalhães normalmente é o cara que é escolhido para esses jogos mais decisivos. Venda de ingresso. E aí tá quando eu falei que o Flamengo já tá humilhando o Vasco antes da partida começar. 40 mil ingressos aproximadamente já vendidos. Tá longe ainda do ideal pro Flamengo em um jogo decisivo de Campeonato Carioca, mas se a gente for considerar todas as circunstâncias, Vasco teve um jogo aí com 10 mil no jogo de ida lá no Engenhão, no meio do Carnaval. Flamengo já vendeu 40 com ingressos igualmente caros, só que pelo fato de ser Maracanã, Flamengo já tem uma vantagem no jogo da ida, um apelo muito maior o jogo, atraindo muito mais torcedores para a partida, e também o fato de ser o jogo decisivo. Então o Flamengo já está humilhando o Vasco nessa questão de venda de ingressos já antes da partida começar. E agora, como eu comentei com vocês, eu vou falar sobre Felipe Luiz, já com a sua estratégia, a sua arma para neutralizar a única arma do Vasco para o jogo, a mais forte delas, pelo menos, que é o quê? O jogo sujo. Felipe Luiz, depois do treino de sexta-feira, reuniu todos os jogadores do Flamengo e reforçou uma das principais coisas que o Flamengo precisa ter para ganhar do Vasco. O Flamengo tem mais time tecnicamente. Tudo dentro do campo, falando de bola, o Flamengo é superior ao Vasco. Só que de que o Vasco se utiliza para tentar se igualar ao Flamengo? Do mental. Ele bate, ele simula, reclama de tudo com o juiz o tempo todo, provoca os jogadores do Flamengo e muitas vezes os jogadores do Flamengo caem na pilha. Então o Felipe Luiz fez uma reunião séria, focou só nesse ponto do mental e reforçou que o Flamengo não pode cair na pilha, não pode cair nesse jogo sujo do Vasco, porque se isso acontecer, é meio caminho andado para a vitória, porque o Flamengo na bola, no campo, na técnica, é infinitamente superior ao time do Vasco. Então, essa foi a estratégia, o ponto
que o Felipe Luiz mais focou pro Flamengo ter sucesso nessa partida de hoje. Jogo da volta do Carioca hoje às 5h45 no Maracanã. Flamengo, se jogar o que sabe e principalmente com cabeça, consegue sim essa classificação e se bobear até com certa margem, com certa vantagem. Porque dentro dessa conversa do Felipe Luiz, ele ainda reforçou uma coisa. Para evitar qualquer tipo de confusão, que os jogadores do Vasco venham para cima, arrumar briga e possa acarretar uma suspensão, uma expulsão de jogadores do Flamengo, ele falou, olha só, eu quero seriedade, sem firula, sem gracinha, e é um gol atrás do outro. Se sair o primeiro gol, não quero porque abrir uma vantagenzinha, ficar tocando bolinha, fazendo... Eu quero outro gol. É a forma que o Flamengo tem de se impor, de aplicar... Ele não usou a palavra humilhação, mas é de humilhar o Vasco. Não é fazendo firulinha, fazendo qualquer coisa, virando cara, não. É mais gol. E isso é mais um ponto em comum com quem? Com o Mr. Jorge Jesus. E eu achei esse ponto muito importante e é por isso que eu tô dizendo que se o Flamengo comprar aí esse discurso do Felipe Luiz, tem chance de o jogo hoje ter até uma vantagem considerável pro Flamengo. Vamos acompanhar. Falando em Jorge Jesus deu uma... Na verdade, o assessor do Jorge Jesus, alguém ligado a ele na época de Flamengo, desde a época do Flamengo até hoje, comentou que em conversas com Jorge Jesus ele se arrepende e se arrependeu algumas vezes depois de acontecer, de ter saído do Flamengo. Achei um ponto até interessante. Não ia trazer aqui no vídeo a princípio, mas como a gente mencionou aqui o nome do Mister, do velhinho, foi bom falar. Não sei se isso pode ser uma esperança dele voltar em algum momento. Não sei, Jorge Jesus também já deve ter pra lá de seus 60 e poucos, 70 anos aí, também não sei até que ponto ele vai continuar com essa carreira de treinador, então talvez voltando com um cargo acima, como um manager ali, mas não sei, acho que o sangue dele é mais para treinador. Comenta aí, o que você acha sobre isso tudo, comenta sobre todas essas circunstâncias aí do jogo, as possíveis modificações, essa questão mental do jogo, o que você acha do Vasco usar como principal arma algo que não é ligado diretamente ao campo, só tenta se igualar ao Flamengo na parte de tentando desestabilizar e tenta derrubar o outro para se igualar, porque ele não tem condição de subir tecnicamente. Comenta aí o que você acha sobre isso tudo. E agora vamos falar de Libertadores Sub-20. Flamengo que empatou nessa sexta-feira com O'Higgins e garantiu o primeiro lugar do grupo e, consequentemente, a classificação, já estando garantido na semifinal da competição, jogo que acontece na próxima quinta-feira. Alguns jogos ainda na fase de grupos estão acontecendo. O Flamengo agora aguarda a definição do melhor segundo lugar entre os grupos para saber quem ele vai enfrentar na semifinal e pode ser até o Palmeiras. Então, vamos ver aí no que vai dar, qual vai ser esse confronto da Libertadores Sub-20. Falando em Palmeiras na Libertadores Sub-20, que teve lá aquele momento deplorável de racismo com o Luigi, atacante do Palmeiras, que chorou, que desabafou, com toda a razão, que é totalmente inaceitável esse tipo de coisa acontecendo em qualquer lugar, principalmente no futebol e principalmente com a omissão da Conmebol e de todas as entidades. Mas a CBF, claro, depois de tanta pressão, enviou um ofício e a informação do André Rizek, do Sport TV. CBF enviou agora há pouco, isso foi ontem, sexta-feira à tarde, enviou agora há pouco um ofício à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 após o caso de racismo contra Luigi. Então, pelo menos, né, alguma coisa. Partindo da CBF, vamos ver se a Conmebol vai acatar o pedido ou não. E aí qualquer desenrolar, aí, qualquer atualização desse caso, eu trago aqui pra vocês. Tem agora a estreia do Mengão no Brasileirão definida. Eu que já tinha trazido aí antes pra vocês que o Flamengo já tem primeiro duelo oficial contra o Inter depois dessa situação toda aí do Thiago Maia, que vai ser no dia 29 de março.
mas ainda não tinha horário e nem lugar definidos. Agora tem. Flamengo estreia com o Internacional, 29 de março, um sábado, às 9 da noite, no Maracanã. E isso quer dizer que é um jogo transmitido pelo Sport TV, que é até aquela faixa que eles botam o Sport TV 4K, aquele jogo que fica mais bonito na tela. Então, legal de saber, Sport TV e Premier transmitindo a estreia do Mengão no Brasileirão, dia 29 de março. Assim que acaba o Carioca, entra a data FIFA e depois da data FIFA já emenda no Brasileirão, estreia no dia 29. Vamos ver. Como eu falei, eu acho que o Inter, sem dúvida nenhuma, vai escalar o Thiago Maia só para provocar e vai ser um jogo clima quente aí. É um jogo de bastante expectativa, até porque faz falta o Campeonato Brasileiro. Depois que a gente vê uns jogos de Campeonato Carioca, tirando os clássicos, faz muita falta o Campeonato Brasileiro. Ainda bem que já tá chegando o momento. E agora vamos falar aqui, dar o braço a torcer, porque a gente marreta muitas vezes e com razão o Neto, lá da Band, mas que agora ele teve uma atitude sensacional, não tem nada a ver com o Flamengo, mas eu quero trazer aqui. E aí eu vou ler um trechinho aqui. Bela atitude do Neto. Neto revela que contratou para sua empresa o jornalista Igor Melo, que foi baleado no Rio de Janeiro após ser confundido com um ladrão. Igor será o correspondente da Craque Neto no Rio de Janeiro em jogos do Campeonato Brasileiro. O Igor Melo, ele é um influencer do Botafogo. Eu esqueci qual é o nome da página dele. Se eu conseguir, se vocês puderem botar nos comentários aqui também para me ajudar, por favor. E ele tinha uma página e cobria o Botafogo no Maracanã por conta própria. Era ele por ele mesmo. E para complementar a renda, ele ainda fazia alguns bicos de garçom. E um desses dias que ele estava trabalhando de garçom, ele saiu, estava esperando a condução dele para ir para casa e foi confundido com um ladrão, um bandido, que tinha assaltado uma moça, que é casada com um policial. Falou pro marido que foi esse cara, disse que era o Igor Melo, com certeza absoluta. E não era, ele tinha acabado de sair do trabalho, cansado, de madrugada, esperando o ônibus dele para ir, foi baleado. Graças a Deus, sobreviveu. E agora o Neto reconhecendo e contratando o Igor como colaborador dele, como vai ser o enviado aqui para as partidas do Rio de Janeiro, para cobrir pela rádio Craque Neto. Ó, palmas pro Neto. Quando a gente tem que dar porrada, a gente dá, mas quando tem que reconhecer essas belas e nobres atitudes, a gente também vai fazer aqui no canal. Parabéns, Neto, e muito, muito legal a atitude. E parabéns, Igor, que com certeza não foi reconhecido só por conta desse fato ruim. Com certeza avaliaram o trabalho dele no canal, em como ele desenvolvia esse conteúdo do Botafogo para ser contratado também. Parabéns, Igor, pela contratação também. E, complementando ainda a questão do jogo do Flamengo e Vasco, não vão fazer mais homenagens a Arrascaeta no campo. Ele que foi homenageado no treino dessa semana pelos 300 jogos pelo Flamengo, mas o Flamengo não vai fazer mais comemorações, entregas de prêmio no campo para evitar aquele oba-oba, evitar desconcentrar o time durante a parte de aquecimento, de preparação pré-jogo. Então, tudo que tinha que ser feito já foi feito no treino. No jogo é focar no próprio jogo. E agora vamos falar aqui do Red Bull Bragantino sinalizando com uma oferta pro Lohan já na janela que abre agora dia 10 de março. Red Bull Bragantino não deve nem vir com proposta de empréstimo, não. A tendência é que eles tentem comprar pelo menos parte dos direitos de Lohan e pode ser o destino do jogador aqui no Brasil e talvez seja até um bom destino, porque provavelmente vai ser um clube que ele vai ter espaço, vai conseguir jogar com alguma frequência. Boa notícia aí, tomara que se concretize, que chegue realmente a proposta, que dessa vez os empresários resolvam, né, querer negociar. Vamos continuar acompanhando aí, vamos ver no que vai dar essa negociação. E para fechar, Flamengo implantando uma nova política anti-calote, depois desse caso do Hugo Souza, depois do Thiago Maia, de uns calotes que ele tomou lá em Portugal também.
com umas transações aí que o Flamengo ainda tem dinheiro para receber, o Flamengo vai passar a exigir garantias financeiras não só para clubes do Brasil, mas também para qualquer lugar do mundo. É claro que pode até haver uma exceção ou outra, se for um time gigante. Real Madrid vem dizendo que vai pagar 40 milhões, vai pagar. Que tem bala em caixa. Mas, em 90% das situações, o Flamengo vai exigir garantias financeiras para aceitar negócios. Já está calejado, já está traumatizado por conta dos calotes que tomou atualmente. Hugo Souza, nem é tanto questão do Hugo Souza. Mateuzinho, que se eu não me engano ainda tem dinheiro a ser pago ao Flamengo. O Corinthians ainda não pagou integralmente. Teve aquela questão lá da garantia da Brax, mas ainda, pelo que é dito, ainda não pingou o dinheiro da Brax pro Mateuzinho. Vou acompanhar ainda, qualquer novidade que eu tenho eu trago aqui para vocês, mas também tem a pendência do Thiago Maia, que a gente já vem falando diariamente, e outros calotezinhos que o Flamengo vem tomando e está aplicando agora essa nova medida anti-calote no clube, não só para transações nacionais, como também para transações com qualquer clube do mundo. Tá mais do que certo, que se está cedendo o jogador, o produto tem que receber por aquilo. Então, ótima medida do Mengão. E lembro a vocês mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Olha a quantidade de notícia que trouxe para vocês nesse dia de Flamengo e Vasco. Todos os detalhes já estão na mão de vocês aí. Então, acho que eu mereço um likezinho, uma inscrição no canal, um sininho para você sempre receber a notificação quando tiver novos vídeos. Isso não ajuda só a mim, ajuda você a ficar bem informado também, não é mesmo? Então, conto com o apoio de vocês. Também conto que vocês compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas possível. Também conto com o comentário de vocês sobre tudo isso que a gente abordou aqui hoje. Qual é a opinião? Concorda? Discorda? O que vocês acham? Contratações do Flamengo que a gente vem falando bastante aí pro Mundial. Quero ouvir de vocês tudo o que vocês pensam sobre os assuntos que a gente abordar aqui, para cada vez mais a gente aumentar o número de comentários e sempre ter uma discussão sadia e cada vez mais rica, com quantidade de pessoas aqui também nos nossos comentários no YouTube, beleza? Também me segue nas outras redes, @LucãoVital no Instagram e Twitter, @Lucão_Vital, TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.